Antes de venir como el justo juez, vengo como el Rey de misericordia. Antes de que llegue el día de la justicia, les será dado a los hombres este signo en el cielo. Se apagará toda luz en el cielo y habrá una gran oscuridad en toda la tierra. Entonces, en el cielo, aparecerá el signo de la cruz y de los orificios donde fueron clavadas las manos y los pies del Salvador. Saldrán grandes luces que durante algún tiempo iluminarán la tierra. Esto sucederá poco tiempo antes del último día. Mi llama de amor está quemando. Es tan grande que no la puedo mantener por más tiempo dentro de mí. Salta hacia ti con poder explosivo. Cuando se derrame, mi amor destruirá el odio satánico que contamina el mundo. El mayor número de almas serán liberadas. Nada como esto ha existido antes. Este es el milagro más grande que haré por todos. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina da minha vontade. Minha mamãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade de Deus para minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu faça todas as minhas ações sob vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade. Em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, em todas as ações que farei durante o dia. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Venha a divina vontade reinar no meio de nós. Livro do Céu, volume 1, capítulo 22. Luísa é impelida a ficar de cama por períodos de tempo. Acentua-se a incapacidade de comer. Pela primeira vez é chamado confessor, que a liberta do estado de petrificação. Depois de algum tempo, nesse estado descrito acima, cerca de 6 ou 7 meses, os sofrimentos aumentaram, mas tanto que me vi obrigada a estar na cama. Frequentemente se multiplicava aquele estado de perder o sentido, e quase não tinha nem uma hora livre. Reduz-me a um estado de extrema debilidade. A boca se apertava de tal modo que não podia abri-la. E, em algum momento livre, que tinha apenas algumas gotas de algum líquido, podia tomar, se é que o conseguia, e depois era obrigada a devolver pelos contínuos vômitos que costumeiramente tinha. Depois que estive 18 dias nesse estado contínuo, mandou-me chamar o confessor para me confessar. Quando veio, encontrou-me nesse estado de letargia.
Quando me recuperei, perguntou-me o que tinha. Somente lhe disse, silenciando todo o resto. E como continuavam as moléstias dos demônios e as visitas de Nosso Senhor. Então lhe disse, Padre, é o demônio. Ele me disse, para não ter medo, uma vez que, caso seja ele, o Padre vai te libertar. Assim, dando-me a obediência, persignando-me com a cruz e ajudando-me a mover os braços, porque sentia todo o corpo petrificado, como se tudo se tivesse tornado numa só peça. Conseguiu que os braços retomassem o movimento. Conseguiu fazer com que a boca se abrisse, depois de estar imóvel para tudo. Atribuí isto à santidade do meu confessor, que na verdade era um santo sacerdote. Considerei-o quase um milagre, tanto que dizia entre mim, veja, estavas prestes a morrer, porque na verdade me sentia mal. E se tivesse durado esse estado, eu acho que teria deixado a vida. Se bem me lembro que estava resignada, e quando me vi libertada, senti um certo pesar, porque não tinha morrido. Depois que o confessor se foi e eu fiquei livre, voltei ao mesmo estado de antes. E assim acontecia, às vezes semanas, às vezes 15 dias, e até meses, em que era surpreendida, de vez em quando, por aquele estado durante o dia. Mas por mim mesmo consegui libertar-me. Depois, quando era surpreendida, com mais frequência, como disse, mais acima, então os familiares mandavam chamar o confessor, pois tinham visto que a primeira vez tinha ficado liberta por ele, quando todos acreditavam que não me haviam de recuperar mais daquele estado. Em vez disso, até pude ir à igreja. Por causa disso, chamava o confessor. Então ficava livre. Nunca me passou pela mente que para tal estado se necessitasse o sacerdote para libertar-me, nem que meu mal fosse uma coisa extraordinária. E certo, que quando perdi os sentidos, via Jesus Cristo. Mas isto atribuiu à bondade de Nosso Senhor. E dizia para mim mesmo, olha, como o Senhor é bom para mim, que nesse estado de sofrimento vem e dar-me força. De outra maneira, como poderia sustentar-me? Quem me daria força? Também é verdade que quando eu devia cair nesse estado, na manhã da comunhão, Jesus me dizia isso. E caindo nesse estado dele mesmo, nem vinham sofrimentos, mas não dava importância a nada. Só de pensar alguma vez em dizê-lo ao confessor, eu acreditava ser a alma mais soberba que existia no mundo. Se me atrevia a falar dessas coisas, de ver a Jesus Cristo, e sentia tal vergonha que foi impossível dizer algo a esse confessor, apesar de bom e santo que era. Tanta é verdade que não acreditava que se necessitasse do sacerdote para me libertar, e que isto acontecia pela santidade do confessor.
A Lu, aqui nessa meditação, a Luísa, ela fala, né, que depois de que passei algum tempo, né, nesse estado, né, descrito acima, cerca de 6 ou 7 meses, né, os sofrimentos aumentavam mais, né, que, que ela passou, né, algum tempo, né, nesse estado descrito acima, que cerca de 6 ou 7 meses os sofrimentos aumentavam mais, tanto, né, que ela via obrigada a estar na cama. Ela fala que frequentemente se multiplicava aquele estado de perder os sentidos. E quase, né, não tinha nenhuma hora, né, livre. Que reduzia assim, a um estado de extrema debilidade, né? A boca se apertava de tal modo, né, que ela não podia abri-la. E em algum momento livre, né, que tinha, apenas algumas gotas de algum líquido ela podia tomar. Se que eu conseguia, né? Então ela fala que depois ela era obrigada, né, a devolvê-lo pelos contínuos vômitos que costumeiramente tinha, né? Ela fala, ela continua fala, né, que depois, né, que ela esteve 18 dias nesse estado contínuo, né, mandou-se chamar o confessor para, para confessar, né, Ela fala, né, mandou-se chamar o confessor para me confessar. Aí quando veio, né, o confessor, né, encontrou ela nesse estado, né, de letargia. E ela fala, né, quando eu me recuperei, né, perguntou-me o que eu tinha, né, somente lhe disse, né, silenciosamente, né, todo o resto. E como continuavam as moléstias dos demônios, né, e as visitas de Nosso Senhor. Então ela lhe disse, né, Padre, é o demônio. Ele me disse para não ter medo, uma vez que caso seja ele, o Padre vai te libertar. Ela fala que assim, dando a obediência, né, persignando-se com a cruz e ajudando-me a mover os braços, né, que o Padre ajudava ela a mover os braços, né, porque sentia todo o corpo petrificado, como se tudo tivesse tornado uma só peça, né. Aí ela fala que conseguiu que os braços retomassem o movimento, né? Que o padre conseguiu, né? Que os braços né? Retornassem o movimento, né? Conseguiu fazer com que a boca se abrisse, né? Depois de estar imóvel para tudo. Aí ela fala, né? Que atribuiu isto à santidade do confessor, né? Que se atribuiu isso, né? À santidade do meu confessor. Que na verdade era um santo, né? Que ela fala, né? Que na verdade era um santo. Considerou, né? Quase um milagre. Tanto que dizia para ela mesma, né? Eu dizia para ela, né? Veja, estava prestes a morrer, porque na verdade me sentia mal. E se tivesse durado esse estado, eu acho que teria deixado a vida, né? Que se tivesse continuado nesse estado, ela tinha deixado a vida, né? E ela fala, né, que se bem me lembro, né, que estava resignada, né? Que ela estava resignada, né? E quando me vi liberta, senti um certo pesar, né? Quando ela se sentiu liberta, sentiu um certo pesar, né? Porque não tinha morrido. Aí ela fala que depois que o confessor se foi, eu fiquei livre. Ela fala, né, que eu fiquei livre, né? Que ela ficou livre. Ela voltou, aí ela fala que ela voltou, né? Ao mesmo estado de antes, né? E assim acontecia, né? Que ela fala assim acontecia às vezes, né? Semanas, às vezes 15 dias, até meses, né? Que ela fala até meses, né? Em que era surpreendida de vez em quando, né? Por aquele estado durante o dia. E ela fala, né, que mais por mim mesma
consegui libertar-me depois, quando era surpreendida com mais frequência, né? Como eu disse acima, né? Aí ela fala que então os familiares, né, mandavam chamar o confessor, pois tinham visto que a primeira vez tinha ficado liberta por ele, quando todos acreditavam que não me haviam de recuperar mais daquele estado, né? Então os familiares chamaram o confessor de novo, né? Aí ela fala, em vez disso, até pode ir à igreja. Por causa disso, chamavam o confessor, né? Podia ter a igreja que por causa disso, né? Chamava o confessor, aí então ela ficava livre. E ela fala, né, que nunca, né, me passou pela mente, né? Ela fala que nunca me passou pela mente, né? Que para tal estado que se necessitasse do sacerdote, né? Para libertar-me, né? Para libertar ela, né? Aí ela fala que que meu, nem que meu mal fosse uma coisa extraordinária, né? É certo que quando perdi os sentidos, né? Quando ela perdia os sentidos, ela via Jesus Cristo, né? Mas isso atribuiu, né? A bondade de Nosso Senhor, né? E dizia, né? Para ela mesma, né? Olha, como o Senhor é bom para mim, que nesse estado de sofrimento vem e dar-me a força. De outra maneira, como poderia sustentar-me? Quem me daria a força? Né? Quando o Senhor apareceu para mim, tá? Pensava, né, nela mesma, né? Que como o Nosso Senhor era bom, né? Para ela, né? Que no estado de sofrimento, né? Ele vinha, né? E dava força a ela, né? Como ela queria falar, né? Como de outra maneira ela não poderia se sustentar, né? Aí ela pergunta, né? Quem me daria força, né? O Nosso Senhor dava força a ela, né? Aí ela continua falando, né? Também é verdade que quando devia cair nesse estado, na manhã da comunhão, Jesus me dizia, né? Que ela fala que Jesus dizia, né? Isso, né? E caindo nesse estado, né? Dele mesmo, me vinha o sofrimento, né? Vinha o sofrimento, Senhor, né? Mas não dava importância a nada. Só de pensar alguma vez, né, em dizer ao confessor, né? Ela acreditava, né? Ser a alma mais soberba, né? Que existia no mundo. Se, se atrevia, né? A falar, se me atrevia a falar, né? Que ela fala, se me atrevia a falar, né? Dessas coisas, né? De ver Jesus Cristo. E ela fala, né? Que ela sentia tal vergonha que foi impossível dizer algo, né? A esse confessor, né? Ao confessor dela, né? Apesar de bom e santo que era, né? Que ela fala, né? Que apesar de bom e santo que era. Aí ela fala que tanto é verdade que não acreditava, né? Que se necessitasse de sacerdote para me libertar e que isso acontecia pela santidade do confessor, né? Que ela pensava, né? Que tanto é verdade, né? Que ela não acreditava, né? Que se necessitava do sacerdote, né? Para poder libertar ela, né? E que isso acontecia, né? Pela santidade do confessor. Foi que eu entendi nessa meditação. Amém, filho.